Finalmente terminei o cronograma anual, que é o upgrade do cronograma anterior, e você pode começar agora em abril. Ele foi feito para acabar na última semana de outubro, porque o INEP ainda não passou uma data do próximo Enem, mas ele falou que deve ser entre novembro e dezembro, assim você teria um mês para fazer uma revisão final. E eu vou distribuir ele sem custo para vocês até o dia 26 de abril, sendo que você teria que começar ele no dia 19 de abril, para ele acabar em outubro, e se você começar no dia 26 de abril, você perderia uma semana de revisão. Então nesse vídeo eu vou falar por que eu adorei esse cronograma, vou falar 6 melhorias que eu fiz do cronograma anterior para esse cronograma, vou te passar as instruções para conseguir esse cronograma, que vão ser diferentes das últimas vezes, e no final eu vou falar da última melhoria, que é a maior delas, que pediram que eu fizesse uma agenda semanal para as pessoas, porque eu deixei muito flexível e falei para você fazer sua própria agenda, mas eu vou deixar um exemplo de agenda e vou contar por que tá daquele jeito, para maximizar o uso desse cronograma e a sua melhoria durante o ano. E se você tá falando sério em usar esse cronograma durante o ano e estudar o ano inteiro, se prepara para assistir esse vídeo, é importante que você não perca nenhuma instrução, que eu tô recebendo muita mensagem no Instagram de gente fazendo pergunta que eu cheguei a falar no vídeo, do que tem que ser feito. Então senta aí, pega um cafezinho e vamos pro vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Eu tô muito feliz com o resultado do cronograma. Eu já gostei de todos os outros anteriores, mas nesse eu consegui colocar tanta coisa a mais que não tem em outros cronogramas por aí, que eu tô muito orgulhoso do resultado. Queria agradecer também todos vocês que me mandaram mensagem depois do resultado do Enem. Eu recebi mensagem de gente falando que usou cronograma de 2 meses e gostou muito, gente que usou cronograma de 1 mês de revisão e adorou também. Então obrigado, isso me motiva muito a continuar. E para você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu já fui aprovado pelo Enem Medicina nas 3 vezes que eu prestei, sendo que na última delas eu fui para a USP, que é onde eu estou estudando agora. E fora isso, eu já tenho uma certa experiência em fazer cronograma, não só do Enem, que esse aqui já é o 5º cronograma que eu estou divulgando, mas eu já trabalhei com isso. Para quem não sabe, eu sou pós-graduado em administração de empresa pela FGV, e eu por muito tempo fui gerente de projeto. Gerente de projeto tem como função fazer cronograma e acompanhar cronograma. Então eu já tenho bastante experiência em fazer cronograma, e quando eu faço alguma coisa aqui pro YouTube, eu tô fazendo algo como se eu fizesse para mim. Então esse cronograma é o que eu usaria. Então, de novo, presta atenção no vídeo pra você não perder nada. Se você tiver alguma dúvida do cronograma, já posta aqui nos comentários que eu tento responder. E eu também acho importante que você ative a notificação, porque a gente ainda não tem a data definitiva do Enem. Se o Enem resolver colocar numa data muito estranha e puxar para antes a prova, eu vou ter que mudar umas semanas para tentar deixar mais enxuto o cronograma. E se você gosta do meu trabalho, não deixa de indicar para os amigos do canal também. E antes de eu falar por que eu acho que esse cronograma tá muito bom e de mostrar para vocês as melhorias que podem fazer diferença no estudo de vocês, eu vou responder 4 perguntas que me fizeram dos outros cronogramas, que me fizeram várias vezes as mesmas perguntas, e eu acho importante já deixar claro agora, até porque você provavelmente vai ter uma dessas dúvidas. Então vamos lá. Pergunta número 1. O que você faz se você não conseguir terminar um tópico em um dia? Se você não conseguir terminar, não fica desesperado. Anota esse tópico e continua com o cronograma normalmente. Primeiro que você vai ter várias chances de retomar esse tópico, porque o cronograma tem um monte de revisão e tem 2 dias de bloco flexível para você tirar atraso e fazer outras coisas. Então você continua normalmente, fazendo lá seus 2 blocos por dia, que é o obrigatório de segunda a quinta, e tenta tirar atraso na sexta e no sábado, que são os blocos flexíveis. Se mesmo assim você achar ruim e quiser aproveitar os blocos flexíveis para outras coisas, que inclusive eu vou falar já no vídeo, que é importante você usar para outras coisas, esses blocos, não deixa a preocupação abalar seus estudos no que falta ainda. Tem um monte de item, não tem problema você não saber alguns dos itens. E também você tem que se lembrar que se não der para aprofundar, não é um problema tão sério assim. Claro que o ideal é se aprofundar, mas se não der, não é um problema tão grande, porque tem o TRI no Enem. Então é mais importante você garantir o básico para acertar as questões fáceis do que se aprofundar. Claro que se você conseguir, você se aprofunda sempre. Se você já tem uma base, é mais fácil fazer isso. Mas se não der, não fica se martirizando. Continua normalmente o cronograma. Anota o tópico, você tenta rever em outro momento, tenta aprender em outro momento. Mas continua firme, não deixa esse tipo de coisa te desanimar. Uma segunda pergunta que me fazem muito é: quantas horas por dia? Na minha visão, assim, se você já tem uma base boa, se você já sabe do que se trata aquele tópico, eu acho que em umas 2 horas você consegue estudar a parte teórica de um bloco, e se você conseguir fazer mais uma meia hora de exercício, eu acho que para quem já conhece o tópico, tá em bom tamanho. Então daria 2 blocos por dia, daria 5 horas. 4 horas de teoria, mais uma de exercício, e claro que você pode alternar isso dependendo do tanto que você já sabe de teoria. Você pode fazer mais exercício. Então eu acho que assim, um mínimo que dá para você aprender legal,
principalmente se já tem uma base, é umas 5 horas por dia. E se você está usando o cronograma só para fazer uma revisão, ou só para conhecer o básico de cada tópico, também acho que dá para fazer nessas 5 horas, 4 horas, 5 horas, se você quer saber só o básico. Agora, se você está procurando algo mais aprofundado, para em um ano você aprender quase tudo, e você não tem uma base muito boa, você vai ter que investir muito mais tempo nisso. E eu acho que assim, o que eu calculei para cada bloco, considerando que você tem tempo livre, que você não tem uma base boa e quer tentar sair do básico em cada tópico, eu acho que você gastaria umas 5 horas por bloco, considerando teoria e exercício, que daria umas 10 horas diárias. Mas eu sei que isso está muito longe da realidade da maioria das pessoas. Então eu acho que assim, quantas horas tem que fazer por dia? Você tem que fazer o que você conseguir fazer por dia. Esse é o melhor parâmetro. O melhor parâmetro é quanto você consegue se dedicar. Se você tem o dia inteiro livre e quer uma medicina, então você precisa se aprofundar em tudo, tenta fazer o máximo que dá no dia. Se você consegue ficar com a mente alerta por umas 14 horas, faz 7 horas cada bloco. Mas se no espectro oposto você trabalha e tem, sei lá, umas 3 horas por dia, faz o seu melhor nessas 3 horas. Faz em 1 hora e meia cada bloco. Porque, de novo, o TRI pode te beneficiar. E é sempre melhor estudar do que não estudar. Então, mesmo que você não estude o máximo, o ideal, se você fizer 1 hora e meia por dia por bloco, você vai estar aprendendo o básico, para pelo menos se livrar de algumas questões fáceis no Enem. Isso já vai aumentar muito sua nota. Então, a resposta para a segunda pergunta é: faz o que você conseguir fazer. Faz o tempo que você tem para se dedicar e ficar focado por dia, você usa para tirar o máximo de tópicos por dia. E isso me leva para a terceira pergunta que me fazem o tempo todo. Com esse cronograma, é possível tirar mais de 800 no Enem? O cronograma é um guia. No meu cronograma tem os tópicos dos 5 últimos Enems e do PPL de 2019. Então todos os tópicos dessas 6 provas estão no cronograma. Então não é isso que vai definir sua nota ou não. Em termos de tópico, tem quase tudo, a não ser que o Enem invente de colocar um monte de matéria nova. O que vai definir sua nota é: você está saindo do básico e indo para aprofundado, ou você ainda está no básico? Você tem boas técnicas de estudo? Você tem muito tempo livre por dia para estudar ou não? Você é capaz de se esforçar todo dia? Tem um monte de coisa que influencia a sua nota. Isso é só um guia. É basicamente os tópicos que você precisa estudar até o Enem de uma forma organizada. E cada um vai conseguir usar de uma forma essa ferramenta. O cronograma não garante nenhuma nota. Você que garante a sua nota. E a última pergunta que me fazem é assim: posso pegar essa agenda ou esse cronograma e tirar uma coisa e colocar outra, tirar alguns tópicos e colocar outros, fazer mais blocos por dia, trocar a ordem dos tópicos? Depois que eu te mandar o cronograma é seu. Eu pessoalmente incentivo que você molde qualquer material que você tiver para o Enem da forma que melhor se adapte às suas exigências. Então, se você fizer uma mudança que você acha que vai melhorar sua nota, que você vai se sentir mais confortável, que você vai ser mais produtivo, faz à vontade a mudança. Você conhece o seu jeito de aprender e o seu corpo muito melhor que eu. E eu vou aproveitar essa última pergunta para já entrar no porquê que eu acho tão bom esse cronograma. Então, a primeira coisa, são 3 coisas que eu acho que são principais que diferenciam esse cronograma dos outros, tá? A primeira coisa é: eu coloquei uma grande parte do cronograma flexível. Então, durante a semana, você ordena os blocos na ordem que você quer. Você faz sua agenda semanal. Eu até vou dar um exemplo de uma agenda pronta. Se quiser, você usa. Mas eu incentivo que você organize como você prefere, como você aprende mais. E fora isso, em termos de flexibilidade, tem 2 dias da semana, sexta e sábado, que quase sempre são blocos flexíveis. E aí você pode fazer um monte de coisa que eu vou falar pra frente nesses blocos flexíveis, que vão melhorar também sua performance e sua nota. Então o primeiro grande motivo de eu achar esse cronograma bom, que é diferente dos outros, é a flexibilidade. Eu pensei assim: cada pessoa funciona de um jeito. Então eu tenho que deixar uma parte do cronograma flexível para a pessoa chegar lá e adaptar ele do jeito que ela prefere para ela aprender melhor. Eu não acredito em uma fórmula genérica ou uma fórmula mágica. Eu acho que a fórmula mágica você desenvolve para você mesmo. Você coleta um monte de informação, um monte de dica e vai moldando a sua vida mesmo, vai lapidando o jeito que você aprende, o material que você usa para tornar ele o melhor possível. Já o segundo motivo para eu achar esse cronograma bom é os tópicos que eu coloquei nele. O que eu coloquei nele não é baseado em tudo que você aprendeu no ensino médio, não é baseado em tudo que tem na matriz do Enem, não é baseado em tudo que os cursinhos dão, e não é baseado no que cai em outros vestibulares, como a FUVEST, que tem muito mais conteúdo que o Enem. É um cronograma bem prático, é o que caiu nos 5 últimos anos de Enem e mais 1 ano de PPL. Então o segundo motivo é essa praticidade. É baseado no que cai. E o terceiro motivo, que eu gosto bastante, é que esse é o meu 5º cronograma, e a cada cronograma que eu lanço,
Eu ouço vocês, eu peço sugestões, eu peço críticas, tanto pelos comentários, às vezes me mandam no Insta, às vezes mandam na comunidade, e eu vou a cada comentário reformulando. Então as melhorias que eu vou contar para vocês são fruto do que vocês me falaram. Então a quinta característica do meu cronograma é que ele é um documento vivo. Não é esse cronograma que eu vejo os outros youtubers que ficam mandando o mesmo cronograma há 10 anos. Não, cada cronograma é um pouco melhorado. Então ele está sofrendo uma evolução. Então essa é a terceira característica. É um cronograma que se desenvolve, evolui. Então vamos agora para as melhorias desse cronograma em relação ao último, que já estava muito bom. Se você está usando o último, não tem problema nenhum, você pode continuar. Se você quiser se aproveitar das melhorias, você pega esse e simplesmente risca desse as coisas que você já fez. É bem simples para usar esse em vez do outro. Mas eu pessoalmente gosto com as melhorias, porque melhorou um pouco em relação ao último. Então vamos lá, primeira melhoria. Eu adaptei de 30 semanas para 28 semanas, para poder começar nessa segunda-feira agora, dia 19. Se você começar no dia 26, que eu acho que ainda dá, você vai ter uma semana menos de revisão. Eu gosto de ter pelo menos um mês de revisão, mas eu ainda acho que dá para você pegar ele com essas 28 semanas e começar até dia 26 de abril, ainda dá tempo. Então a primeira melhoria foi basicamente permitir que quem estava esperando o resultado do SISU pudesse usar o cronograma também. A segunda melhoria, que eu falei até que ia fazer no outro vídeo, é de considerar PPL. Eu ia fazer com 2 PPLs, acabei fazendo com um só, porque eu acho que já teve incremento demais. Então, usando o PPL de 2019, eu fui lá, li todas as questões, extraí um monte de tópico que eu ainda não tinha colocado, porque eu não identifiquei como importante nos últimos 5 Enems, e coloquei. Fazendo isso, eu adicionei 30 tópicos, que eu dei um jeito de colocar junto com os blocos que já existiam, onde fazia mais sentido. Então eu vou colocar a listinha aqui, mas você pega o material, vai ter uma página no material dizendo só dos novos tópicos. Então se você está usando material antigo e quer ver quais são os tópicos novos, você pega e vai direto para essa página. Então eu acho que foi uma adição boa, ficou um pouco mais completo. A terceira melhoria é uma que eu comecei ela no outro cronograma, muita gente elogiou, é de colocar na parte de natureza uma parte como se fosse um tópico adicional em alguns dos blocos de como funciona tal coisa. Então já tinha como funciona refrigerador, que já caiu no Enem, como funciona a fibra ótica, que já caiu. Já tinha vários como funciona. Então esse como funciona está sempre perto da matéria que você tem relacionada a como ele funciona. Então, por exemplo, como funciona o chuveiro elétrico. Então está lá perto de resistor. Como funciona a fibra ótica. Então está perto de índice de refração. E eu coloquei vários novos como funciona. Então você vai ver a lista quase dobrou a lista de como funciona. Para mim é fantástico isso para a natureza, não só porque o Enem cobra dessa forma, né? Às vezes ele pega uma coisa e pergunta para você como funciona. Então você tem que ter uma noção geral. Mas fora isso, depois que você aprende um conceito e vê na prática como ele é usado, faz muita diferença. Então eu coloquei um monte de coisa nova, desde motor, freio ABS, coisas que usam a matéria que você vai ter naquele bloco. E essa foi uma mudança totalmente baseada no que vocês me falaram. Muita gente foi no Insta falando que foi muito mais fácil aprender natureza dessa forma. E eu acho também que é bem melhor você saber como funciona, você grava muito melhor os conceitos. E é algo que você não vai encontrar em nenhum outro cronograma. A quarta mudança é mais simples, é basicamente uma mudança estética. Então eu mudei as cores para voltar para as cores do Lumber, que estava numa cor diferente, azul. Não sei porque que eu tinha feito de azul. Deixei mais no padrão de cores do Lumber e tentei deixar algumas das mensagens do cronograma um pouco mais claras também, com menos texto, um pouco mais visuais. É coisa simples, mas eu acho que já ajuda. E agora vamos para a quinta mudança, essa já é bem importante. Essa eu acho que já é uma melhoria que pode ter um grande impacto na sua nota, e é basicamente assim. No outro cronograma, eu acho que eu coloquei muita coisa que você podia fazer nos blocos flexíveis. Dessa vez eu mudei, coloquei só 3 itens. Então quando você tiver um bloco flexível, você vai fazer uma dessas 3 coisas. E qualquer uma delas tem uma grande possibilidade de impacto na sua nota. Então é bem importante essa melhoria. Então eu vou comentar cada um dos 3 itens por cima para te ajudar. Primeira coisa que você pode fazer, revisão e atraso. Por que isso? Atraso porque é essencial que você, até para não ficar nervoso, até porque se durante a semana você perdeu algo, você pode ir dar uma última olhada. Então revisão e atraso é meio que a mesma coisa, porque você já faria a revisão do tópico. Então você também pode tirar atraso daquele tópico. Mas por que é tão importante? Porque você fazendo revisão sempre, você passa a ter o que a gente chama de revisão espaçada, que é uma das melhores técnicas para você reter informação. O meu cronograma você tem chance de fazer revisão toda semana. É meio planejado isso.
Ou você vai fazer a revisão no bloco flexível, que é feito, um dos motivos dele existir é para você fazer revisão, ou quando o bloco não é flexível e é simulado, você também tem uma revisão um dia antes do simulado. Então, dos 2 dias que você tem de bloco flexível, faz no mínimo meio período de revisão. Isso é importante. Segundo item, que pode mudar muito a sua nota. As faculdades têm pesos. E, eventualmente, tem uma área do conhecimento que tem um peso 4 vezes maior que outra área. Então, sei lá, vamos supor que você vai para uma faculdade que matemática tem peso 1 e humanas tem peso 4. Não faz sentido você gastar o mesmo tempo nas duas, porque a diferença de nota é absurda nesse caso, se você for melhor em humanas. Mas, por outro lado, não é para você abandonar a matemática por esse motivo. Então, você vai fazer assim. Nos blocos obrigatórios, que é de segunda a quinta, você não vai tocar. Você faz o cronograma normal, você treina para todas as matérias, como se a faculdade que você quisesse tivesse um peso simples. Ou seja, como se cada área valesse o mesmo tanto. Agora você pega o bloco flexível e usa. Eu recomendo 2 períodos. Dos 4 períodos de bloco flexível por semana, eu recomendo que você use 2 para isso. Foca nos pesos. Então vamos lá, você fez de segunda a quinta o básico de tudo. Pega 2 períodos de sexta e sábado e foca nas 2 matérias que têm maior peso na sua faculdade. Então, sei lá, linguagens e humanas. Então você pega a sexta, primeiro período você faz revisão, segundo período você aprofunda em humanas e no primeiro período de sábado você aprofunda em linguagem. Então o segundo item aqui de bloco flexível é focar nos pesos. Isso pode fazer uma diferença absurda na sua nota. Se aprofunda naquilo que vale mais. Não deixa de estudar o resto. É importante você estudar tudo, mas se aprofunda naquilo que vale mais, caso tenha peso na sua faculdade. Se não tem peso na sua faculdade, eu acho que vale a pena você fazer mais revisão e fazer mais do terceiro item. E o terceiro item é o que eu chamei de pontos fracos e tem a ver com a instrução para vocês pegarem o cronograma. Então, como eu falei no início do vídeo, vocês não vão pegar o cronograma do mesmo jeito que vocês pegaram da outra vez. Resolvi fazer um esquema para ajudar um pouco mais vocês e me ajudar um pouco mais. Aqui é importante que vocês identifiquem os pontos fracos, o que vocês precisam melhorar para aumentar a nota de vocês. E para isso, eu vou colocar um questionáriozinho na descrição, que você vai responder sim ou não para cada pergunta. E o que você responder afirmativo como um ponto fraco, é bom que você faça um planinho e execute esse planinho num dia flexível para tentar melhorar esse ponto. E para pegar o material comigo, você vai me mandar pelo Insta as respostas desse questionário. Quando chegar as respostas, eu mando de volta para vocês o cronograma. E eu vou pegar as respostas de todos vocês e usar essas respostas para criar meus próximos vídeos, para resolver os pontos fracos de vocês e vocês conseguirem melhorar a nota de vocês. Então eu não vou enviar o material de outro jeito. Nesse ano vai ser assim. Copia o questionário, é pequenininho, responde sim ou não para cada item e me envia no Insta pelo direct. Eu recebendo, eu mando de volta o material. E se você não tem um Insta, cria em 3 minutinhos, pede lá, mesmo que você apague depois, que se eu começar a mandar de outra forma, eu ter que abrir várias sessões, eu não quero fazer isso. Eu sei que é chato, mas você vai demorar 3 minutos, eu demorei semanas para fazer essa melhoria desse cronograma. Então vamos para a última melhoria do vídeo, que é algo que muita gente me pediu. Essa flexibilidade toda tem suas vantagens e desvantagens. As desvantagens é que você passa a ter na sua mão muito poder e exige certa autonomia para você fazer a agenda do jeito que você quer durante a semana. Mas eu fiz uma agenda padrão para você usar de segunda a quinta, pelo menos para fazer os blocos. Então a agenda pronta como exemplo, você pode usar ela se quiser, você pode fazer a sua, mas tem um motivo de ser desse jeito, vai estar no material também. E eu segui algumas das recomendações que eu já tinha dado no outro cronograma, e essa é a agenda que eu usaria. E tem 5 motivos de eu ter feito desse jeito, partindo das recomendações e mais uns ganhos que eu coloquei nela. Primeiro motivo de ser assim: eu coloco em cada um dos dias pelo menos meia hora de alguma atividade física para você manter sua saúde boa, para durante o ano você ficar menos ansioso e menos nervoso, porque se esse nervosismo chegar no dia da prova, você vai perder ponto à toa. Então no ano que eu fui aprovado na USP eu fiz isso, eu fiz exercício meia hora todo dia. E aí pode ser, não precisa ser só exercício, mas algo que te acalme. Então pode ser exercício físico, que foi o meu caso, caminhada, eu também fazia muita caminhada, pode ser meditação, pode ser alongamento, pode ser yoga, tem várias modalidades. Pense em algo, nem que seja caminhada, meia hora de caminhada. Algo para sim, que não tem a ver tanto com pensar, e isso para mim é muito importante, eu vejo que muita gente não faz, mas muda a sua nota. Eu falei isso no vídeo de saúde mental, é algo importante. Nervosismo no dia da prova muda muito sua nota, atrapalha, serra muita questão à toa. O segundo motivo
é o de treino de matemática, que eu já tinha falado no outro cronograma. Eu recomendo que você faça todo dia 2 ou 3 exercícios de matemática, mesmo que você não tenha nada de matemática no dia, você continua com o cronograma normal, mas fora isso você faz 2 exercícios de matemática com bastante calma, e o objetivo é assim, é você aprender com calma aquele exercício, para caso ele caia de novo, você não erre. Porque a prova de matemática do Enem tem 2 características. É muito de treino, quanto mais você treinar, melhor você vai, e tem muita repetição de exercício. Então todo dia faz 2 exercíciozinhos. Esse é o melhor treino que você tem para matemática. Fora isso, você vai ter o estudo no cronograma. Mas eu coloquei aqui, treino de matemática, escolhe 2 exercícios quaisquer, faz com calma, aprende direitinho, pensa a respeito, sem pressa. Você vai demorar uma meia horinha para fazer muito bem feito e não errar mais. Terceiro item é algo que eu sempre falo, que é ler sempre para melhorar a sua interpretação em linguagens. Então, leia todo dia pelo menos meia hora. Na minha agenda semanal, isso fazia parte também. Eu fazia todo dia. Eu gostava de fazer depois do almoço. Eu sentava e lia por meia hora. Você faz no horário que se sentir mais confortável. Tem o meu vídeo de indicação de leitura, que são as coisas que eu lia naquela época. Fora livro de vestibular, da FUVEST, eu li bastante também. Mas aquela é a minha recomendação principal. Lê todo dia meia hora, coisas que te desafiem. Você tem que ler com calma para aprender. E vai ser um treino que assim, é cumulativo. Não dá para você começar a ler 15 dias antes da prova. Você tem que ler o ano inteiro, todo dia. Por isso que está na agenda semanal. E aí a minha quarta sugestão é algo que eu gosto de fazer. E eu acho que dá um ganho também que você cansa menos. É intercalar matérias de exatas e não exatas. Então você tenta, quando der, você tenta fazer isso. Então, por exemplo, você tem matemática num dia, não vai fazer física no mesmo dia. Sei lá, faz matemática e humanas. Você tem física, faz física e linguagens. Você tenta, na medida do possível, nem sempre dá, dar essa intercalada e tem um ganho de cansaço. Que o cansaço de pensar em exercícios de exatas é um pouco diferente do cansaço que você tem na leitura de humanas. Então você intercala e dá para você respirar mais, sabe? Você tem mais tempo para fazer outras coisas, porque fazer o dia inteiro de conta é difícil. Ficar lendo o livro o dia inteiro é difícil. Então você intercala. Então esse é um ganho extra, é o quarto ganho. E o quinto ganho é o mais estranho, mas ajuda muito, que é um que pessoalmente eu adoro, mas é difícil se organizar para fazer. Então eu já criei um aqui para você mais ou menos, mas você pode tentar por conta própria, que é evita fazer os exercícios do bloco no próprio dia que você teve a teoria. Você pode fazer uma parte no dia para fixar, mas é bom você fazer uma parte em outro dia da semana. Então eu tentei, não dá pra fazer sempre, mas eu tentei. Tipo, você tem matemática hoje, você faz o exercício amanhã. Tem biologia hoje, faz o exercício daqui a 2 dias. Porque assim é um jeito. Tem vários motivos para fazer isso, tá? Ele fortalece muito a memória. Mas também é um jeito de você se forçar a fazer uma revisãozinha extra durante a semana. Então você intensifica, você aumenta o número de revisões que você faz durante o seu estudo anual. Então é um pequeno detalhe na semana, mas que você soma ao longo de 28 semanas, é um monte de revisão que você fez a mais e é um processo que fortalece sua memória em relação àquele item também. Então esse é o final da sexta melhoria, que é basicamente essa agenda semanal e o que eu pensei por trás para fazer essa agenda, que eu acho que é uma agenda que fica muito boa. Você pode fazer ela muito simplificada, no material tem instrução para você fazer muito simplificada, que é basicamente você pega de segunda a quinta e coloca 2 blocos por dia, os blocos que você quiser, das matérias que você quiser, 2 blocos por dia, são 8 blocos para você encaixar em 4 dias obrigatórios, segunda a quinta. E você tem 2 dias de blocos flexíveis, que você coloca 3 dos itens de blocos flexíveis. Então, para você fazer a sua agenda semanal é muito simples. Essa aqui é uma agenda avançada, que é assim, para extrair o máximo possível de retenção, de minimizar o cansaço, de aumentar a produtividade. Mas você faz do jeito que você acha que funciona melhor para você, tá? É só um exemplo e para ajudar aquelas pessoas que não estavam conseguindo fazer por conta própria. Então esse é o cronograma novo, eu acho que melhorou bastante em relação ao último. Uma última coisa que eu queria falar nesse vídeo é que eu estou pensando, mas depende do que vocês me falarem, em criar uma opção a mais de membro, que seria, tem o Lumber Club hoje, eu pensei em criar o Lumber Chrono, que eu ajudaria vocês semanalmente a quebrar os tópicos em subtópicos e talvez fazer uma live mensal. Isso é só uma ideia, teria um custo envolvido de membro, mas se vocês gostarem, comenta aqui e aí eu dou uma pensada se vale a pena ou não. E é basicamente isso. E eu espero que vocês tenham gostado das melhorias. Eu adorei o cronograma, é o que eu usaria
com tranquilidade. Não deixa de seguir a instrução para pegar o cronograma. E por hoje é isso. Espero que ajude todo mundo e obrigado.